na página 80, a honra sexual parece-me necessitar de exame mais atento. Reconduzindo-se-lhe os princípios até as raízes, o que ao mesmo tempo e em conclusão demonstra que toda honra deriva de considerações utilitárias. A honra sexual divide-se em honra feminina e honra masculina, sendo nos dois casos um bem compreendido spirit de corps. A primeira é indubitavelmente a mais importante das duas, uma vez que as relações sexuais constituem o que há de principal na vida da mulher. A honra feminina provém da suposição geral de que uma donzela não se entregou a nenhum homem e de que uma senhora só o fez relativamente àquele com quem se casou. A importância dessa opinião é a que vem a seguir. A mulher exige e espera do homem tudo, a saber, tudo o que deseja e necessita. O homem exige da mulher primacial e imediatamente uma coisa só. Assim, foi preciso criar a instituição pela qual o homem só obtém da mulher essa coisa única. Se assumir os cuidados com tudo e com os filhos que nascerem dessa união, e sobre tal instituição repousa o bem-estar do gênero feminino inteiro. Interessante, né? Essa observação que ele faz, bem do arcaico, assim. Para impô-la, as mulheres são obrigadas a manter-se unidas e a demonstrar que possuem spirit de corps. Formam, pois, um bloco e investem em fileiras cerradas contra todos os homens, os quais, por estarem na posse do conjunto dos bens terrenos, graças à sua preponderância de forças físicas e intelectuais, olha o absurdo arcaico, são inimigo comum. Uma boa descrição de preconceito antigo, que tem de ser vencido e conquistado, a fim de, possuindo-os a eles, possuírem por seu intermédio os bens da terra. Com essa finalidade, a máxima suprema de todas as mulheres é a de que deve ser negado ao homem qualquer comércio extramatrimonial, obrigando-os a todos ao casamento, que é uma espécie de capitulação. Ficarão providas as mulheres todas. Né? E daí eu falo do casamento como uma instituição, também dentro dessa questão que vem do externo. E essa honra, de certa forma, construída, né? O alvo só poderá ser completamente atingido se o preceito for observado rigorosamente. Está aí a razão pela qual o mundo feminino vela com verdadeiro spirit de corps porque suas componentes observem. Logo, a mulher solteira, que manteve conúbio irregular, traiu todas as mulheres, cujo bem-estar desapareceria com a generalização de semelhante modo de proceder, sendo expulsa do seu convívio e marcada pela infâmia. Em suma, perdeu a honra. Mulher alguma pode manter com ela relações. É evitada como se fora atacada de peste. Isso é tão absurdo, gente, que esse livro é de 1800, sei lá, é bem antigo. Mas ainda no tempo, assim, de alguns avós, se vocês procurarem saber, ainda tinha esse absurdo preconceituoso e uma certa forma de escravidão em cima da figura feminina, se vocês atentarem outros livros com mais profundidade. Né, algumas vezes até em nome de alguma questão religiosa, etc., desses julgamentos, que eu lembro de relato, né, de pessoas já de idade, assim, 3 gerações atrás, descrevendo esse tipo de coisa absurda, né, inaceitável. Tipo, uma mulher que não estava legal a situação e ela separou do marido por justa causa, se soubesse da história da mulher, e aí as outras não podem conversar com ela porque ela feriu os modelos pré-estabelecidos, né, que aquele outro grupinho acha que é o sinônimo de honra feminina. Mulher alguma pode manter com ela relações evitada como se for atacada de peste. A sorte da adúltera é a mesma, pois não manteve a capitulação assinada pelo marido. Além do que, com o seu exemplo, os homens serão afastados de assinar um ato sob o qual se funda a salvação do gênero feminino em sua totalidade.
Perde ainda a adúltera com a sua grosseira perfídia e o seu enganoso procedimento, tanto a honra sexual como a civil. Por isso é que, à guisa de desculpa, se fala em uma jovem decaída. Ele coloca aqui Gefallenes Madchen, e não em uma senhora decaída, Gefallene Frau, Mädchen Frau. Se o sedutor pode, com o subsequente casamento, restabelecer a honra da primeira, não o pode o agente do adultério com relação à segunda, nem mesmo após o divórcio. Ora, se diante desta clara demonstração se reconhece como fundamento do princípio da honra feminina um salutar spirit de corps, necessário, mas bem calculado e interesseiro, há de se conferir a mesma honra o valor relativo, embora grande, não porém um valor absoluto superior à vida e às suas finalidades, e portanto que se pousa com ela permutar. Não terão dessarte os nossos aplausos as ações extremadas e tendentes à farsa trágica, como as de uma Lucrécia e de um Virgínio. Nesse teor, justamente, o final da Emília Galotti tem algo de tão revoltante que deixamos o teatro em completo aborrecimento. Inversamente, e em que pese a honra sexual, não podemos deixar de simpatizar com Clarinha, do Egmont. Isso de levar as do cabo o princípio da honra feminina pertence com tanta coisa à categoria do esquecimento do fim pelos meios. Com tal exagero, cria-se para a honra sexual um valor absoluto, quando mais que qualquer outra tem-no apenas contingente. Recomendo que a leitura do livro do William Reich, A Função do Orgasmo. Vai falar sobre todos os bloqueios que ele foi trabalhando ali, que tem a ver com esse tipo de conceito, visão, opressões sexuais, e não só aquelas que vêm de alguma experiência pessoal, mas que essas sujeiras, né, essa coisa arcaica, arraigada ali em alguns grupos da nossa sociedade. Essa coisa obsoleta, né, e com o quê de manipulação, coação e escravidão, né, em cima do gênero. Com tal exagero, cria-se para a honra sexual um valor absoluto, quando mais que qualquer outra tem-no apenas contingente. Diríamos mesmo um valor convencional, desde que em Tomásio de concubinato se vê que, em quase todos os tempos e países, até a reforma luterana, era o concubinato um estado legalmente permitido e reconhecido, por força do qual continuava a mulher na posse da honra. Isso para não pensar em Milita da Babilônia, aqui de Heródoto 1, números romanos, 199, e Quejandas. Há também, relações civis, que tornam impossível a forma externa do casamento, principalmente nos países católicos, em que não existe o divórcio a vínculo até o período ali, né? Tal se dá no mundo todo com os senhores reinantes, os quais, no meu entender, andam bem mais moralmente ao manterem concubina que ao contraírem um casamento morganático, cuja descendência poderá futuramente vir com exigências, na hipótese de se extinguirem os herdeiros legítimos. Por mais longe que esteja, pode essa união desencadear uma guerra civil. Um casamento morganático, quer dizer, um casamento realizado propriamente em desafio a todas as relações externas, é no fundo uma concessão feita às mulheres e ao clero, duas classes com relação às quais se deveria ter a máxima cautela antes de se lhes conceder alguma coisa. Pondere-se ao demais que todos podem casar com a mulher de sua escolha, menos um, a quem se negou tal direito natural. Esse pobre homem é o príncipe. Pertence a sua mão ao país e é entregue em razão de Estado, isto é, de acordo com o bem do mesmo país, sendo, no entanto, humano, há de ceder, uma vez que seja, aos pendores do coração.
É injusto, ingrato e provinciano querer impedi-lo ou censurar o príncipe por ter amante. Compreende-se, enquanto se não conceder a esta influência no governo. No que toca à mulher em debate quanto à honra sexual, é ela, em certo sentido, uma pessoa de exceção, isenta de regra geral. É que se entregou a um homem só, a quem ama e por quem é amada, mas com o qual não poderia casar. Testemunham a origem não puramente natural do princípio da honra feminina e suas muitas vítimas cruentas que lhe foram oferecidas, no infanticídio e no suicídio das mães. É exato que uma jovem que se entrega contra a lei quebra a palavra dada ao gênero todo a que pertence. Essa fidelidade foi, todavia, posta em silêncio e não sob juramento. E como, nos casos comuns, quem mais imediatamente sofre é a própria jovem, em seus interesses. A sua tolice é muito e maior que a sua maldade. A honra sexual masculina é produzida pela das mulheres como spirit de corps em sentido oposto. Requer ela de todo aquele que casou, assinando uma capitulação tão favorável à parte adversa, que vele agora porque se mantenha, para que não vá o pacto perder a solidez, se frouxamente observado, e os homens, embora dando tudo, não tenham ao menos a segurança da única coisa recebida em troca, a posse exclusiva da mulher. Olha a colocação, cara. É bem interessante ver isso, para poder identificar onde tem esse tipo de sujeira na nossa contemporaneidade, né, de observação com cara de moral, bons costumes e honra. A posse da mulher. Absurdo. Assim, impõe a honra masculina que castigue o adultério da mulher, ao menos separando-se dela. Se o tolerar, a comunhão masculina, cobri-lo-á de opróbio, posto que não tão extenso como o da mulher que perdeu a honra sexual é antes tão só uma leviori notae macula, restrição menor da honra, pois que no homem as relações sexuais são subordinadas, dispondo ele de outras e muito mais importantes que essa. Vê que observação, né, interessante que faz. Então vamos assim, se no caso ele não seguisse essa coisa e que está dentro do olhar do externo, dessa ideia de honra sexual masculina, suponhamos que o casal aconteceu uma coisa, perdoou a mulher lá e eles estão bem, eles se amam, não pode, porque senão a sociedade perseguiria, né, ambos, ou tanto o homem quanto a mulher. É tão absurdo, né, gente, porque você vai ver, tem essa coisa, e ao mesmo tempo você vê que no período também tinha muito arraigado a questão do campo religioso, e que não condiz, que é totalmente contrário. Então, tem que ter o perdão, e o perdão isso, e o perdão... E na lei social ali não pode, ele tem que ser ferido, o outro tem que ser punido. É sempre assim, né, um negócio que está em conflito, que não se sustenta, não tem sustentação. Os dois grandes dramaturgos da Idade Moderna tomaram cada qual por duas vezes a honra masculina como tema. Shakespeare no Otelo e no Conto de Inverno, e Calderon em El Médico de su honra e em A Secreto Agravio Secreta Venganza. Outro sim requer essa honra apenas a punição da mulher e não do comparsa, o qual não passa de um opus supererogationis, prestação a mais, com o que se comprova que a origem de dita honra é, de fato, o spirit de corps masculino. Conforme considerei até aqui, em suas espécies e fundamentos, vigora a honra universalmente no espaço e no tempo, posto que quanto aos princípios da honra feminina, haja variantes locais ou temporais, entendendo que de fato não são princípios, mas observando a questão de ser da observância do que é construído do olhar externo, de grupo também. Entretanto, ainda uma espécie de honra completamente diferente dessa outra. É uma honra da qual nem os gregos nem os romanos tiveram noção. Tampouco como os chineses, os hindus ou os maometanos sabem dela alguma coisa até os nossos dias. É que nasceu na Idade Média e só se aclimatou na Europa cristã. E mesmo aqui, em parte mínima da população, a saber, entre as altas classes da sociedade, as que procuram imitá-las. É a honra cavalheiresca, ou point d'honneur. Como os seus fundamentos são radicalmente diversos,
dos da honra até agora exposta, e por vezes lhes são até contrários, sendo que aquela faz o homem honrado, ele põe aqui entre aspas, homem honrado, Ehrenmann, e esta, o homem de honra, aí ele põe entre aspas, Men von Ehre, são duas colocações, duas formas de escrever no alemão diferente, né? Ehrenmann, que é o homem honrado, diferente dessa nova que ele fala que é o Mann von Ehren. Quero expor-lhe particularmente os princípios em um código ou espelho de honra cavalheiresca. 1. A honra consiste não na opinião de outrem sobre o nosso valor, mas apenas nas exteriorizações dessa opinião, pouco importando que exista ou não, nem se perguntando sequer se tem fundamento. Assim, podem ter do nosso modo de vida a pior das opiniões e desprezar-nos deveras, enquanto não ousarem manifestá-lo em voz alta, não há nenhum prejuízo para nossa honra. Inversamente, porém, se pelos nossos predicados e por nossas ações obrigamos a todos a que nos considerem em alto grau, o que não depende do seu arbítrio, ele põe entre aspas, o que não depende do seu arbítrio, bastará que um só indivíduo, mesmo o pior e o mais irresponsável, declare o seu menosprezo por nós, para que nossa honra se macule e se perca para sempre se não for reparada. A prova superabundante de que não se trata da opinião alheia, mas de sua manifestação é a de que, retirada a ofensa ou apresentadas escusas, se necessário, é como se nunca existiram. Se com isso mudou também a opinião do detrator, e por que motivos não importa, anula-se a referida manifestação de um pensamento e tudo está bem. Não se visa, pois, conquistar o respeito, mas obtê-lo por meio de exortação. 2. Não depende a honra de um homem daquilo que faz, mas do que sofre ou lhe acontece. Se pelos princípios da honra em geral deriva ela do que ele mesmo diz ou pratica, a honra cavalheiresca depende, ao contrário, do que qualquer outro faz ou diz. Está assim nas mãos e na ponta da língua de cada qual, e pode, se este atacar, perder-se de um momento para o outro se o ofendido não a retomar, através de um processo de restauração que logo mencionaremos. Adiante, todavia, que esse processo envolve perigos para a vida, a saúde, a liberdade, a propriedade e a paz de espírito. Podem as nações e omissões de uma criatura ser as mais retas e nobres, mais puro seu caráter, mais eminente a cabeça. Mesmo assim, está sujeito a perder a honra em um abrir e fechar de olhos, desde que um quidam, ele põe entre aspas, que apenas não violou ainda essas leis de honra, sendo ao demais um maroto, um brutamontes, um vadio, um jogador e caloteiro, em suma, um indigno de atenção, decida-se a injuriá-lo. Quase sempre é o mesmo tipo desse jaez que se compraz em fazê-lo. É que, como observa Sêneca com acerto, ut quisque contemptissimus et ludibrio est, ita solutissimae linguae est. Quanto mais desprezível e desonrado é alguém, tanto mais dissoluta é a língua. De Constantia 2, né? Então, resumindo tudo que ele fala aqui, quanto mais fofoqueira a pessoa é porque talvez ali de alguma forma o olhar que tem de si próprio seja muito não bom, né? E é contra o homem superior que se há de irritar mais facilmente. Ao contrastes, se odeiam, a contemplação de méritos elevados costuma provocar o ódio silencioso dos miseráveis, motivo pelo qual declara Goethe: Was glückste du Überfrieden? Sollten solche je werden Freunde, denen das Wissen, wie du bist, im stillen Wigger Vorwürfe
West Olisher Divan. Abre parênteses. Por que te queixares de inimigos? Deveriam algum dia tornar-se amigos, aqueles para os quais uma natureza como a tua é em segredo, uma eterna reprovação? Por onde se vê que os indivíduos de tal estofo devem ser gratos a semelhante princípio de honra, que os nivela a outros que no demais lhes seriam inatingíveis em qualquer acepção. Ora, se um deles injuriou, isto é, se atribuiu a alguém uma qualidade má, está aí desde logo um juízo objetivamente verdadeiro e procedente, como se for um postulado jurídico. E esse juízo valerá, se não for, sem perda de tempo, delírio em sangue. Quer dizer, abre aspas, perante todas as pessoas de honra, ele põe entre as pessoas de honra, o ofendido passa a ser o que o ofensor, embora o último dos mortais, o chamou. Pois é o terminus técnicos suportou a ofensa. Assim, as pessoas de honra vão de desprezá-lo de todo, como se fora e ele põe de novo, pessoas de honra entre aspas, que não necessariamente as pessoas que se consideram as pessoas de honra. Desprezá-lo como se for um pestífero, recusando-se, por exemplo, sem nenhum segredo, a frequentar as mesmas rodas onde tem ingresso, etc. Penso com segurança que posso fazer remontar a origem desse sábio princípio. Abre parênteses. De acordo com C.G. Watcher, Beitrag zur deutschen Geschichte besonders des deutschen Strafrechts, de 1845. Ao fato de, na Idade Média até o século XV, não ter ficado a prova da culpa a cargo do acusador, mas a cargo do acusado e de sua inocência. Podia ela fazer-se por um Heiligengesetz, juramento purgatório, para o que eram, entretanto, necessário assistentes consacramentales, que juravam estar convictos de que a parte era incapaz de um perjúrio. Cara, é bem absurdo, né? Ainda resíduos disso, que meio que a ideia era assim. E a gente vê isso em falinhas populares pré-estabelecidas que também já não podem servir mais e ser aceitadas assim diretamente nos dias de hoje, né? Aquela ideia que o que os outros falam mostra do que a pessoa é, porque do que ela tá mostrando, do que é, então aí por isso os outros falam. Só que a gente sabe também e olha como isso é primitivo, né, esse olhar, que ele fala que mesmo um ser vadio, um ser que não, assim, que estaria mais dentro de uma questão de fato interior de honra indigno, se ele acusasse o outro, é o acusado que ia ter que se defender e não o outro que ia ter que provar do que ele está acusando ou coisas dessa natureza, né? E aí fazia-se um monte ali de situações, quem já viu aqueles filmes antigos da Idade Média, você vê até às vezes querendo fazer a pessoa assumir culpas que não eram delas, isso até naquelas questões das bruxas queimadas, etc. Então, ele fala aqui do estar convicto, a parte que era incapaz de um perjúrio. Tem que ficar, olha, isso é do século XV, gente. Então, como é arcaico, né? E aí, no dia de hoje, trazendo meio que uma reflexão para o nosso dia de hoje, é tanta gente cheio de achismo, de acho isso e acho aquilo, tendo voz, assim, disseminação, e às vezes nem tem um conhecimento tão aprofundado daquilo que julga, que acha que é uma verdade absoluta, ou que tem que ser isso, ou que tem que ser aquilo outro, né? E no meio disso, em várias vertentes de ideias aí se acusando, se impingindo coisas e etc., às vezes sem ter uma profundidade, e que nessas questões dessa ideia, né, de tipo, o que falam da pessoa mostra, porque se ela fosse assim não falavam dela, e como isso não faz sentido, né, e a gente vê como isso é arcaico. Tem gente que por se amar, por exemplo, às vezes é ferido, porque por um outro que não se ama é julgado como se fosse uma pessoa soberba. Tem gente que por reconhecer o seu próprio valor é ferido, porque o outro que fere está invejando, entendeu? E aí então a gente vê nesses casos que não tem uma lei absoluta de atividade para julgar um culpado, né, ou acusado de culpa ou não,
de fato diante de alguma situação, porque tem essas coisas também dessa pequenez humana, né? Desse julgamento, dessa acusação, dessa culpa imposta, às vezes por ignorância, por excesso de rigidez, por crença limitante, por ver no outro aquilo que gostaria de ter em si e não está conseguindo desenvolver, por querer impingir no outro a sua ideia só porque não quer crescer e não quer conviver com aquele outro crescendo porque aquilo incomoda. Tem diferenças também às vezes nessa questão do crescimento, né? Como por exemplo a pessoa que tem muito dinheiro mas é muito ignorante e ainda assim tendo muito dinheiro, tendo tudo, inveja e maldiz a outra pessoa que não tem ainda ou que está desenvolvendo alguma coisa porque é inteligente, porque mesmo não tendo tudo se ama demais e se dá muito valor. Então tem várias questões, né? E são sutilezas assim que a gente tem que aprender a observar com mais consciência e profundidade antes de fazer. Não tem como fazer um julgamento absoluto. E isso mostra, do século XV esse tipo de julgamento absoluto, né? Velho, arcaico, ultrapassado. Então, continuando aqui do perjúrio, se não os tivesse, ou o contendor os impugnasse, havia o juízo de Deus, entre aspas, ele põe aqui juízo de Deus, consistente principalmente em um duelo. O acusado era, então, um contumeliado, ele põe entre aspas, que se tinha de defender. Vemos aí como nasceu o conceito da contumélia e como se desenrolaram as coisas conforme se passam até hoje entre as pessoas de honra, entre aspas, apenas com a supressão do juramento. Explicada está também a profunda e obrigatória indignação dos homens de honra, também entre aspas, ao serem taxados de mentirosos, bem como a desforra sangrenta que tiram de semelhante afronta. O que, aliás, parece bem estranho, desde que a mentira é coisa de todos os dias, sendo que, notadamente na Inglaterra, se transformou em superstição profundamente arraigada, que devemos extinguir. Abre parênteses. E realmente, quem quer que ameace de morte aquele que o acusar de mentiroso, deverá em toda a vida não ter mentido nunca. Fecha aspas. Fecha parênteses. Naqueles processos criminais da Idade Média, havia uma fórmula ainda mais breve. 2 pontos. Respondendo-se ao acusador por um mentes, entre aspas, seguia-se logo o juízo de Deus, entre aspas, com D minúsculo. Está aí porque é, pelo código de honra cavalheiresca, a pecha de mentira há de sobrevir, imediatamente o apelo às armas. No que toca à injúria é o suficiente. Existe, todavia, algo pior que o apodo, ou seja, uma coisa tão terrível que eu, pela sua simples indicação nesse código, tenho de pedir desculpas aos homens de honra, de novo entre aspas, pois sei que se lhes arrepiam a pele e os cabelos, se pensarem apenas nesse summum malum, no mal maior que há no mundo, em um mal que é pior que a morte e a eterna condenação. É que horribile ducto pode um homem desferir em outro um tapa ou uma pancada. O pavoroso acontecimento traz após si a morte tão integral da honra que, se todos os demais vitupérios podem ser curados por mero derramamento de sangue, este exige para cura perfeita um assassinato completo. 3. A honra nada tem que ver, em absoluto, com o que a criatura é em si mesma, com as suas eventuais melhoras da conformação moral e outros academicismos desse porte. Uma vez ofendida ou perdida por um instante, só se restabelece inteiramente e não se perca tempo por um só meio universal, o duelo. Né? Isso aqui ele está mostrando bem como é que era essa visão dessa honra lá na Idade Média. Citou ali, quem lê Shakespeare, o que mais conhecido ali, você já vê aquela questão do duelo lá no Romeu e Julieta, né, que tem vários filmes aí, e resíduos arcaicos que vêm da visão daquele período, em alguns grupos de alguns tipos de consciência de crença no sistema ainda, né? Mas se o ofensor não pertencer a uma das classes que reconhece o código de honra,
Ou se já o violou uma vez, executa-se uma operação segura. Se a ofensa consistiu em ação e mesmo em palavras, se estiver armado, mata-se no lugar ou, quando muito, até uma hora depois, com o que a honra se restabelece. Que absurdo. Se com receio das complicações supervenientes se quiser evitar o passo, ou se houver incerteza sobre se o agente está ou não submetido às leis da honra, tem-se um paliativo na vantagem, entre aspas, vantagem. Eis em que consiste. 2 pontos. Se o ofensor foi grosseiro, é-se visivelmente mais. Se as injúrias não bastarem, espanca-se. E aqui também existe uma gradação no resguardo da honra. 2 pontos. Tapas se curam com bastonadas, e estas a rebenque, sendo que contra o último, alguns aconselham o escarro como sendo de grande eficácia. Vixe. Só não havendo tempo para tais recursos, é que se tem de passar a operação sangrenta. Esse método de paliativo se alicerça propriamente na máxima a seguir. 4. Assim como ser insultado é uma vergonha, é uma honra o insultar. Por exemplo, dado que da parte do adversário esteja a verdade, o direito, a razão, e seu insulto tudo desaparece, e eu insulto, tudo desaparece, e o direito e a honra se põem ao meu lado. O outro perdeu provisoriamente a honra, até que a refaça, não pelo direito e pela razão, mas atirando ou apunhalando. Está aí porque em ponto de honra, é a grosseria uma qualidade que substitui e sobrepuja qualquer outra. O mais rude tem sempre razão. 2 pontos. Quid multa. Para que mais? Aqui a ideia do homem bruto, né? Do homem grosso. Por maior que seja a impolidez, a deseducação, a maldade de alguém, tudo se apaga e se legitima, de pronto com uma grosseria. Sem uma discussão ou simples palestra, demonstrarem conhecimento mais exato do assunto, maior apego à verdade, mais discernimento e juízo mais firme, ou de modo geral, tiverem qualidades intelectuais que nos põem à sombra, nem por isso poderemos menos anular de um jacto tais superioridades, bem como a nossa própria indigência. É só nos tornarmos ofensivos e malcriados. A grosseria vence qualquer argumento e faz com que todo espírito se eclipse. É o bicho, né? Tipo, é o lado bicho, ele tá falando. Por isso, se o adversário não a suportar e retrucar com um impropério maior, eis travada a nobre competição, da qual saímos vencedores e com a honra ao nosso lado. A verdade, o saber, o espírito e o engenho que desapareceram, batidos em campo raso pela sublime grosseria. Assim, logo que alguém manifesta opinião contrária à sua ou simplesmente razão maior que a de que são capazes, os homens de honra, entre aspas, fazem imediatamente menção de cavalgar esse cavalo de batalha. E se em uma controvérsia não tiverem com que argumentar, procuram uma grosseria que presta o mesmo serviço e é bem mais fácil de ter à mão, com o que partem vitoriosos, ou se sentindo vitoriosos. De onde se verifica como se atribui com razão a esse princípio de honra o ter melhorado o tom na sociedade. Prende-se esta máxima, por sua vez, a subsequente, que é em rigor a fundamental e a alma de todo código. 5. A suprema cátedra julgadora do direito, para a qual, antes de quaisquer outras e em todas as contendas, se há de apelar no que concerne à honra, é a violência física, isto é, a animalidade. Porque toda grosseria é em si um apelo aos instintos animais, desde que dá por incompetente o embate das forças espirituais ou do direito moral. Porque toda grosseria é em si um apelo aos instintos animais, desde que se dá por incompetente o embate das forças espirituais ou do direito moral. Em segundo lugar deles, trava-se a luta das energias físicas e na espécie homem, entre aspas, o qual é definido por Franklin como um
tool-making animal, entre aspas, animal fabricante de instrumentos. Ela se fere com as armas que lhe são próprias, em decisão irrevogável através do duelo. Como se sabe, designa-se esse preceito básico por uma palavra, Faustrecht, direito da força, literalmente, direito dos punhos entre aspas, fecha parênteses. Análoga à expressão Aberwitz, e aqui uma nota em Aberwitz. Nota: mostra o autor a incongruência da expressão direito da força, entre aspas, cujos termos se repelem, com efeito, assim como os de Aberwitz, composto de Aber e de Witz. Witz, no caso, quer dizer juízo, senso, razão, entendimento. O elemento aber, talvez derivado de after, por sua vez indicando negação, faz com que Aberwitz seja um, entre aspas, juízo sem juízo, um contrassenso, um absurdo. Confirmam-se estes outros exemplos, Glaube, entre aspas, crença, fé, e Aberglaube, entre aspas, superstição, fé que não o é. E Gunst, entre aspas, favor, e Abergunst, mais comumente Missgunst, que é desfavor. Nome, e Abername, ou Aftername, mais comumente Spotname, e Spitzname, que é alcunha em sentido depreciativo. Então, de início ele falava que é direito da força, que aí ele foi traduzindo direito dos punhos, mas que no fim das contas ele fala que não, que é análogo, né, que está aqui Faustrecht, ele põe os trechos aqui porque quando é a leitura de outra língua, nem sempre quando se traduz ao literal ela expressa bem o que está contido ali dentro, ainda mais se ela estiver numa língua que tem uma linguagem muito específica do período e o tradutor tem que conhecer. Então ele vai colocando aqui esses contrapontos, né? Então que ele põe ali como direito da força, mas na verdade depois põe Aberwitz, e Aberwitz seria, em última instância, juízo sem juízo. E aí ele está descrevendo aqui o caráter, né, dessa manifestação mais animalesca do ser, quando os outros juízos não têm um processo mais elaborado. E se for juntar tudo como ele vai construindo, falando da necessidade do poder de si mesmo, de toda essa coisa da nacionalidade que ele falou, de toda essa coisa do olhar externo, e meio que aqui ele está mostrando como é que foi sendo essa construção ali, esse olhar, essas ideias ali do ambiente, do período, em que está embasado essa ideia, e como é que estava se construindo isso, a ideia do que vai chamar de honra, essa ideia específica de honra, desenvolvendo ali no ambiente do período. Então ele põe aqui, e Aberwitz, aí a nota, acabei de ler a nota, e tão irônica como ela, tá? Eu vou ler de novo esse trecho agora sem a nota. Como se sabe, designa-se esse preceito básico por uma palavra, Faustrecht, direito da força, literalmente direito dos punhos, análoga à expressão Aberwitz, que é tudo isso que eu li aqui no trecho, né? Que resumindo fala que seria o direito sem juízo sem juízo, né? E tão irônica como ela, em virtude do que a honra cavalheiresca deveria chamar-se Faustrecht, honra pugilística ou da força, entre aspas. 6. Se vimos acima o quanto a honra civil é escrupulosa, no que se refere ao meu e ao teu, as obrigações assumidas, a palavra dada, o código que estamos a examinar, demonstra nesse ponto a mais fidalga liberalidade. Uma só palavra não pode ser violada, isto é, a que ao ser pronunciada se diz que é, entre aspas, pela honra, de onde se interfere que em todas as outras se pode falhar. Interessante isso, né?
interessante observação. Uma só palavra não se pode ser violada, isto é, a que ao ser pronunciada se diz que é pela honra, de onde se infere em que todas as outras se pode falhar. É um contrassenso. E de onde se infere que em todas as outras se pode falhar. E mesmo faltando a palavra de honra, há um último recurso nesse meio universal, que é o duelo. Batemo-nos com quem sustentar que lhe demos tal palavra. Mas, há também uma única, ele põe itálico, uma única, dívida de pagamento obrigatório. A de jogo, que tem por isso o nome de dívida de honra. Dívida de honra. Quanto às outras, pode-se ilaquear a boa-fé de judeus e de cristãos sem nenhum prejuízo para a honra cavalheiresca. Quem estiver livre de ideias preconcebidas, reconhecerá em um relance que um código de tal modo singular, barbaresco e ridículo não provém da natureza humana ou de um sadio modo de encarar as relações entre os homens. Confirma-o, aliás, a sua limitadíssima jurisdição territorial, constituída exclusivamente pela Europa apenas desde a Idade Média, e aí mesmo se aplica tão só a militares, à nobreza e a quantos pretendem imitá-los. Nem os gregos ou romanos, ou os cultíssimos povos asiáticos dos tempos de antanho ou dos atuais têm noção dessa honra e dos fundamentos dela. Não conhecem outra além da que primeiro se analisou. Entre eles vale o indivíduo pelo que faz ou deixa de fazer e não por aquilo que apraz, a qualquer língua desenvolta, afirmar de sua pessoa. Em tempos, é imaginável que as palavras ou ações destruam a própria honra, nunca, porém, a de outrem. Um golpe entre eles é um golpe apenas, que um cavalo ou um asno também pode desfechar, até mais perigosamente. Conforme o caso, provocará ira ou será vingado, incontinenti. Tudo, porém, sem afetar a honra. Também não existe a escrituração das pancadas ou dos nomes feios, a par do registro das satisfações, entre aspas, que se deixaram de tomar. Em bravura e desprezo à vida, não estão atrás dos povos da Europa cristã. Os gregos e os romanos eram, sem dúvida, consumados heróis. Nada sabiam, entretanto, do point d'honneur. Aí aqui, point d'honneur. Em seu meio, página 91. Em seu meio, a luta 2 a 2 não era assunto da nobreza, mas de gladiadores alugados, de escravos oferecidos para tal e de condenados, que alternativamente eram lançados às feras para divertimento popular. Com a introdução do cristianismo, aboliram-se os combates de gladiadores. Em seu lugar, porém, através do juízo de Deus, entre aspas, com D minúsculo, introduziu-se o duelo. Se aqueles eram cruel sacrifício oferecido à curiosidade pública, é este um sacrifício também cruel, apresentado em holocausto a um prejuízo geral, com a diferença de ser praticado não por escravos e cativos, mas por pessoas livres e da nobreza. Um grande rol de testemunhos atesta que os antigos estavam totalmente livres desse preconceito. Assim, por exemplo, quando um chefe teutônico desafiou a Mário para uma luta, mandou-lhe o herói responder, : se estiver cansado da vida, que se enforque. Fecha aspas. Apresentando-lhe então, não obstante, um gladiador aposentado, para que com ele se divertisse, batendo-se à vontade. É aqui a citação da onde? French Supple in Liv Lib. Em números romanos aqui L, X, V, 111. Se não me engano é 68.
C.12. E em Plutarco, Tem 11, lemos que o comandante da frota, Euribíades, ao contender com Temístocles, ergueu o bastão para bater-lhe. Lemos, porém, não que este sacou da espada, mas disse... Aí está escrito de novo um trecho em grego e logo depois a tradução. Bate, mas escuta. Com que acrimônia o leitor de honra, entre aspas, não há de sentir aí a falta da notícia de que o corpo de oficiais atenienses teria declarado de pronto que não queria continuar a servir sobre as ordens desse, entre aspas, Temístocles. Ora, diz muito bem um recente escritor francês: si quelqu'un s'avance de dire que Démosthenes fut un homme d'honneur, on sourira de pitié. Cicéron n'était pas un homme d'honneur non plus. Se alguém se lembrasse de dizer que Demóstenes foi um homem de honra, sorriríamos de compaixão. Cícero tampouco foi homem de honra. Soires littéraire, por C. Duran, Rouen, 1828, volume 2, página 300. O trecho de Platão, de Leg. 9, números romanos, nas últimas 6 páginas, idem em 11, página 31, BIP. Sobre e aqui escrito em grego, isto é, os maus tratos, revela ainda a saciedade que nessas questões os antigos nem sequer suspeitavam de que pudessem haver um point d'honneur. Em virtude de suas constantes controvérsias, foi Sócrates ser viciado muitas vezes, suportando-o placidamente. Quando em uma delas recebeu um pontapé, retrucou. A um que disso se admirara: se um asno me desse um coice, iria eu denunciá-lo em juízo? A citação aqui de Diógenes Laerce, 2 em números romanos, 21. Quando de outra feita o advertiram, abre aspas, não vês que aquele te vilipendia e insulta, fecha aspas, revidou, abre aspas, não, pois o que diz não se ajusta a mim. Fecha aspas, Ibid 36. E Estobeu, abre aspas, Florileg. Editora Gaisford, volume 1, páginas 327 a 330, conservou-nos longo trecho de Mussônio, onde se vê como os antigos consideravam a injúria. Não conheciam outra satisfação que não a judicial. Os sábios, no entanto, desprezavam até a esta, que essa gente só conhecia esse tipo de reparação para uma bofetada. Vemos nitidamente no Górgias de Platão, página 86, BIP. Onde está igualmente, página 133, a aptidão de Sócrates a respeito. É o que decorre também da narrativa de Gélio, 20 em números romanos, 1, sobre um certo Lúcio Verácio, que se dava ao prazer de esbofetear sem motivo a transeuntes romanos, e para prevenir quaisquer consequências, fazia-se acompanhar de um escravo com uma sacola de moedas de cobre, a fim de pagar desde logo às vítimas surpreendidas a indenização legal de 25 ácios. Crates, o famoso cínico, recebeu do músico Nicódromo um tapa tão forte que ficou com o rosto vultuoso e ensanguentado. Afixou então na testa uma tabuinha com a inscrição, aqui escrito de novo em grego e do lado, Nicodromos fecit, Nicodromo o fez. Assim se cobriu de opróbrio o tocador de flauta por ter praticado tamanha brutalidade. Diógenes Laerce,
6 em Números Romanos 89, contra um homem a quem Atenas venerava como a um deus doméstico. Abre parênteses, apul.flor. Página 126, HIP. De Diógenes de Sinope, conhecemos uma carta a Malésipo, na qual, falando de alguns jovens atenienses embriagados que lhe haviam batido, disse que não lhe tinham deixado sinal. Abre parênteses, nota casalbi.ad, diog.laerte, 6 em Números Romanos 33. No livro de Constantia Sapientis, do capítulo 10º até o fim, Sêneca estudou pormenorizadamente a contumélia, para demonstrar que o sábio não lhe dá atenção. No capítulo 14 diz, : Et sapiens colafis percussus, quid faciet? Quodicato cumilios percussum nesset, non excandui, non vindicavit, injuriam, nec remisit quidem, sed facta negavit. Que faz o sábio ao ser esbofeteado? O que fez Catão? Não se encolerizou, não vingou a ofensa, nem a retribuiu, negou-a simplesmente. Sim, exclamareis, mas esses eram sábios, e vós, nécios, de acordo? Vemos, pois, que o princípio da honra cavalheiresca era absolutamente desconhecido dos antigos, que em tudo se mantiveram fiéis ao modo natural e desembaraçado de encarar as coisas, e que se não deixariam impressionar com essas sinistras e malfadadas patranhas. Assim, eram capazes de ver em uma bofetada aquilo que é, ou seja, uma diminuta perturbação corporal. Entre os modestos, todavia, é uma catástrofe, um tema de tragédia, como no Cid de Corneille, ou em um drama alemão dos nossos dias, chamado Die Macht der Verhaltnis, a força das circunstâncias, mas que se deveria chamar Die Macht der Vorurteile, a força dos preconceitos. E se for dado na Assembleia Nacional de Paris um tapa, reboa pela Europa inteira. Agora, como os homens de honra, entre aspas, hão de se sentir amargurados com as minhas recordações clássicas e as minhas ilustrações, recomendo-lhes como antídoto que leiam na preciosa obra de Diderot, Jacques Le Fataliste, a história do Sr. Desglandes. Exemplo estupendo da moderna honra cavalheiresca com a qual se hão de regalar e confortar. Disposto decorrente, claramente, que de modo algum é inato esse sentimento de honra, nem se funda na natureza humana. É artificial e de origem que facilmente se descobre. Sem dúvida, é essa honra, filha de uma época em que se exercitava mais o braço que a cabeça e os padres mantinham acorrentada a visão, vem em suma da Idade Média e de sua tão estimada cavalaria. Era o tempo em que se permitia que Deus não só cuidasse dos homens, mas também por eles julgasse. Por isso, os processos complicados se dirimiam por ordalhos ou juízos de Deus, entre aspas, com D minúsculo, consistentes quase sempre em luta singular, não só entre cavalheiros como entre burgueses, como se comprova pelo gracioso exemplo de Shakespeare no Henrique VI, P segunda a segundo, cena terceira. De qualquer presença judicial se podia apelar para a luta,
como que para a instância superior, que tal era o juízo de Deus, entre aspas. Desse modo, a força e a agilidade física, isto é, a natureza animal, tomou propriamente, ao invés da razão, lugar da justiça. E sobre o direito ou falta dele, decidia não o que alguém fizera, mas o que lhe acontecia, exatamente como hoje com a honra cavalheiresca ainda em vigor, ali no período de Schopenhauer. Quem duvidar de que a instituição do duelo nasceu assim, leia o esplêndido livro de J.G. Mellinger, The History of Dueling, de 1849. Sim, até hoje se encontram entre pessoas a viver de acordo com esses princípios, aliás, não as mais cultas e raciocinantes, o que é notório. Algumas que efetivamente veem no resultado de um duelo a decisão divina de um pleito. Trata-se certamente de um sentimento que lhes chegou através de longa tradição, uma criação artificial. Feita a abstração da origem, tem o princípio de honra cavalheiresca por fim imediato a obtenção por meio da violência física das demonstrações de estima que efetivamente achamos difícil ou supérfluo conquistar. É como se alguém quisesse fazer crer que o cômodo está bem aquecido porque, pondo a mão sobre o recipiente do termômetro, faz com que acenda a coluna do mercúrio. Bem considerando, eis o âmago da questão. Se a honra civil busca a convivência pacífica e está na opinião alheia sobre nós, bem como pelo nosso acatamento ao direito, na inteira confiança em itálico, que despertamos, a honra cavalheiresca reside na certeza de que somos temíveis e estamos sempre prontos a defender o nosso direito. Aliás, como não sabemos contar muito com a justiça humana, não seria muito fora de propósito ser mais temido que amado, contando que vivêssemos em estado primitivo, onde cada qual se tivesse de proteger e defender por si. Mas em plena civilização, em que o Estado assumiu a proteção de pessoas e bens, já se não aplica o princípio, e ele aí está inútil e solitário, como em meio aos campos de cultura, as rodovias e as estradas de ferro, os velhos burgos e atalaias. No entanto, como a honra cavalheiresca ainda se lhe atém, tomou por objeto as ofensas pessoais, que a lei ou castiga levemente ou deixa impunes, consoante o brocardo de minimis lex non curate. Não cuida a lei de bagatelas. Esse postulado de honra conferiu à pessoa um valor excessivo, absolutamente contrário à natureza, à conformação e ao destino humano, com que elevando-a quase à santidade. Pelo que, considerando a inteira insuficiência das penalidades oficiais, é o indivíduo quem se deve vingar, ferindo e matando o ofensor. É manifesto que tudo isso não passa de desmesurado orgulho e de revoltante ostentação, esquecendo-se de que o homem é, em verdade, atribui-se-lhe incondicional inviolabilidade e perfeição. Pois bem, todo aquele que tiver a intenção de efetivar por meios violentos a máxima de que deve morrer o que me insultar ou me agredir, merece, em rigor, e só por isso, deportação ou transportação. E uma nota aqui em deportação ou transportação. A nota: a honra cavalheiresca é filha do orgulho e da estultice. Abre parênteses. A verdade oposta vem dita de modo agudíssimo pelo príncipe constante em itálico aqui, personagem, nessas palavras, 2 pontos. Essa es la herencia de Adán. Abre parênteses de novo. É a herança de Adão, a saber, a necessidade. Ele já está fazendo um paralelo aqui da criação até de um pecado, toda essa honra que é construída e que é artificial, já vindo ali entremeada na questão religiosa. É impressionante que esse extremado orgulho seja peculiar aos adeptos da religião, que faz da maior humildade um dever, e que nem os antigos, nem os outros continentes o conheçam. Todavia, a culpa não é da religião, mas do feudalismo.
Se cada fidalgo se tinha como um pequeno soberano, sem juízo humano, acima de si, e portanto inviolável e sagrado, punia com a morte qualquer impropério ou agressão. Daí o fato de, originariamente, terem sido assunto apenas da nobreza esses postulados de pundonor e os duelos. Mais tarde, pelas mesmas razões, interessaram a classe dos oficiais e, de quando em quando, e nunca de modo completo, as outras altas camadas, para não valerem menos que as demais. Se é certo que os duelos nasceram dos ordalhos, não são estes a causa, mas a consequência e a aplicação do referido princípio de honra. Quem não reconhece um juízo dos homens, apela para de Deus. Contudo, não são os ordalhos próprios dos cristãos. Eram frequentíssimos no antigo hinduísmo e deixaram nele vestígios que perpetuam até agora. Então, dessa parte aqui, vou ler de novo que ele falou. Pois bem, todo aquele que tiver a intenção de efetivar por meios violentos a máxima de que, abre aspas, devem morrer o que me insultar ou me agredir, fecha aspas, merecem em rigor e só por isso deportação ou transportação. Há 1001 desculpas invocadas para embelezar o desmedido orgulho. De dois sujeitos destemidos se diz que nenhum há de ceder, pelo que ao mais leve incitamento começam a incentivar, a esbordoar, passando ao depois a ferir de morte. Logo será melhor que, saltando por decência, os termos intermédios recorram logo às armas. Reduziu-se então o procedimento a um sistema rígido e pedantesco, com suas regras e leis, que são a mais lúgubre farsa deste mundo, e aí está como um templo em honra da sandice. De mais a mais, até o princípio é falso em si mesmo, Se as questões importantes se remetem sempre aos tribunais, é certo que nas insignificantes, apesar de destemerosos os dois, um costuma ceder, isto é, o mais sensato, quanto as meras opiniões deixam-se estar. A prova da verdade é-nos fornecida pelo povo, ou melhor, pelas numerosas classes não iniciadas, entre as quais os desentendimentos seguem o curso natural. Aí, o assassínio é 100 vezes mais raro que entre os sequazes desses princípios, os quais não são talvez nenhum por 1000, até as pancadarias constituem raridade para elas. Afirma-se, todavia, que o bom tom e as finas maneiras da sociedade se sustentam nesse princípio dos duelos, como se foram anteparo contra as eclosões da brutalidade e da impolidez. Todos os princípios que ele vai citando são os princípios construídos, princípios forjados e ilusivos. Entretanto, em Atenas, em Corinto, em Roma, havia uma boa sociedade, muito boa, aliás, e também boas maneiras e um tom superior, sem o espantalho dessa honra cavalheiresca. Verdade se diga, todavia, que as mulheres não reinavam então como entre nós, imprimindo à conversação um caráter frívolo e pueril, banindo dela todo assunto sério, e seguramente fazendo com que em nossa boa sociedade a coragem pessoal sobreleve a todas as demais qualidades, posto que seja um predicado secundário, uma virtude própria de inferiores, de sargento, em que os animais nos ultrapassam pelo que se diz. Valente como um leão. A mais, ao reverso da precedente asserção, o princípio da honra cavalheiresca é frequentemente, nos casos graves, o asilo garantido da desonestidade e dos maus sentimentos, e nos de menor quilate o da deseducação, da falta de escrúpulos e da vilania, pela simples razão de que muita gente prefere suportar calado um rol de coisas desagradáveis a castigá-las com perigo de vida. Por tudo isso,
vê-se que o duelo está no apogeu e é praticado com a mais cruenta seriedade, justamente pela nação que, em assuntos políticos e financeiros, demonstrou ausência de verdadeira honorabilidade. O que há com referência às suas relações privadas, interroguem-se os experimentados. Quanto à sua urbanidade e cultura social, desde há muito são famosas como modelo negativo. Esse é um capítulo bem extenso. Todos os motivos alegados são, portanto, inconsistentes. Com maior procedência se dirá que, assim como um cão ou rosna ou abana cauda se irritado ou agradado, é também natural que o homem reaja a qualquer movimento inamistoso e se encolerize e agaste com as manifestações de desprezo ou de ódio. Já o dissera Cícero, Abet Quendan, aculeon contumelia, quem pati prudentes aviri boni difficilime possum. Sem dúvida, a ofensa, um certo espinho, que até os mansos e prudentes dificilmente suportam. Em nenhuma parte também, abre parênteses, executando algumas seitas piedosas, fecha parênteses, os impropérios e as pancadas se sofrem com indiferença. Mas a natureza não nos conduz além de uma retribuição proporcional ao dano, atirada à pecha de um mentiroso, de tolo ou de covarde. Ela não manda matar. E a velha regra alemã, abre aspas, a uma bofetada, uma punhalada, fecha aspas, é uma revoltante superstição dos tempos da cavalaria. Não há dúvida que o revide à injúria é decorrente da ira, nunca, porém, do dever e da honra, como querem os princípios acima. Não há dúvida que o revide à injúria é decorrente da ira, nunca, porém, do dever e da honra, como querem os princípios acima. O certo é que a ofensa só vale até quando procede. A mais leve insinuação que tenha fundamentado fere muito mais que as graves imputações sem razão de ser. Logo, quem tiver plena consciência de não merecer um reparo, pode e há de desprezá-lo tranquilamente. A honra ordena, no entanto, que demonstre uma sensibilidade que nem sequer existe e derrame sangue por ofensas que o não atingem. E há de fazer um juízo muito mesquinho do próprio valor, aquele que quiser sufocar, para que ninguém as ouça, as opiniões em contrário. Nas injúrias, o verdadeiro respeito de si mesmo gera uma real indiferença. Se ele faltar, a inteligência e a cultura salvarão as aparências e protegerão contra a cólera. Se nos libertássemos da crendice da honra cavalheiresca, se ninguém supusesse que insultando pode-se atacar a honorabilidade de outrem, ou acrescentar algo à sua própria, se nenhuma injustiça ou grosseria se pudesse desde logo legitimar pelo desejo de tomar uma satisfação, fecha aspas, isto é, de bater-se, todos veriam que nisso, de descompor e de injuriar, o vencido é o vencedor. E que, como diz Vicente Monte, são os doestos como as procissões que voltam sempre ao ponto de partida. Não bastaria então, como até agora, que se viesse com uma grosseria para ter a seu lado o direito. O entendimento e a razão teriam nova autoridade, enquanto que hoje, antes de falar, devemos verificar se não estamos a contrariar as opiniões da estreiteza e da tolice, irritadas, já com a nossa simples presença, e que bem podem fazer com que a nossa cabeça seja posta em jogo pelas demais cabeças ocas, em que moram aquelas opiniões. Por esse caminho, a superioridade intelectual teria na sociedade o primado que lhe pertence, primado esse que, embora encoberto, está com a superioridade física e a coragem avalentona.
E os homens eminentes teriam um motivo a menos para o retraimento. Essa modificação é que geraria o verdadeiro bom tom, fazendo com que a sociedade realmente boa tomasse os rumos que, sem dúvida, foram os de Atenas, de Corinto e de Roma. Quem disso quiser uma prova, leia o Banquete de Xenofonte. Até aqui, página 99, continuamos no trecho que inicia com a última defesa do Código.
Sejais bendita, hoje e sempre.